Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu, Monsenhor Agostinho, desejo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração e de todos os teus familiares, neste primeiro domingo da Quaresma. Caríssimos irmãos e irmãs, na oração da coleta deste primeiro domingo da Quaresma, como igreja reunida ao redor do seu Senhor, pedimos que ao longo deste tempo quaresmal possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. É este sincero desejo que deve nos acompanhar na Eucaristia que celebramos, pois quem chega ao conhecimento de Jesus Cristo sabe discernir aquilo que não vem de Deus, mas do inimigo, que quer perder a todos, pois é um sedutor. O Evangelho do primeiro domingo da Quaresma apresenta a cada ano o episódio das tentações de Jesus, quando o Espírito Santo, que desceu sobre ele no Jordão, o levou a enfrentar abertamente Satanás no deserto por 40 dias, antes de iniciar a sua vida pública. Satanás, no livro do Gênesis, aparece com o nome de serpente, como o mais astuto de todos os animais, aquele que está para seduzir o coração humano, querendo roubar a graça de Deus, fazendo com que o homem caia no pecado, que se volte contra o seu Criador, causando assim a divisão. E foi dessa maneira, como nos recorda São Paulo na carta aos Romanos, que o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não nos iludamos, o mal gera frutos perniciosos. O pecado só gera morte e nada mais. Satanás agiu assim no princípio e continua com as suas artimanhas agindo assim no dia de hoje, procurando a quem seduzir. Então, como podemos vencer o mal? Sozinhos, nós não temos como vencê-lo. Faz-se mister que estejamos unidos a Cristo, que o conheçamos e correspondamos ao seu amor. Aprendamos com nosso Senhor como vencer Satanás e suas artimanhas. O tentador procurou desencorajar Jesus do projeto do Pai, isto é, do caminho do amor, do caminho do sacrifício, do amor que se oferece a si mesmo em expiação para lhe fazer empreender um caminho fácil de sucesso e de poder. O duelo entre Jesus e Satanás dá-se como a troca de citações da Sagrada Escritura. Com efeito, para desencorajar Jesus do caminho da cruz, o diabo recorda-lhe as falsas esperanças messiânicas. Quais são? O bem-estar econômico, indicado pela possibilidade de transformar as pedras em pão. Outra, o estilo espetacular e milagroso, com a ideia de se lançar do ponto mais alto do templo de Jerusalém e de se fazer salvar pelos anjos. E por fim, a terceira, o atalho do poder e do domínio, em troca de um ato de adoração a Satanás. São 3 grupos de tentações, que também nós já conhecemos, e conhecemos como ser, ter e poder. Amados irmãos e irmãs, Jesus rejeita com decisão todas as tentações e reafirma a vontade decidida de seguir o percurso estabelecido pelo Pai, sem qualquer compromisso com o pecado e com a lógica do mundo. Observai bem como Jesus responde. Ele não dialoga com Satanás, como tinha feito Eva no paraíso terrestre. Jesus sabe bem que com Satanás não se pode dialogar, porque ele é muito astuto. Por isso, Jesus, em vez de dialogar com ele, escolhe refugiar-se na palavra de Deus e responde com a força dessas palavras. Em sua resposta, o Senhor, usando da palavra de Deus, recorda-nos, antes de tudo, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto dá-nos a força, ampara na luta contra a mentalidade mundana que abaixa o homem ao nível das necessidades primárias, fazendo-lhe perder a fome do que é verdadeiro, bom, belo, ou seja, a fome de Deus e do seu amor.
Jesus recorda ainda que está escrito que não só de pão vive o homem. Jesus ainda responde: não porás à prova o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque o caminho da fé passa também pela escuridão, passa pela dúvida, alimenta-se de paciência, de expectativas perseverantes. Por fim, Jesus recorda a Satanás e a cada um de nós que está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, a Ele unicamente prestarás culto. Ou seja, devemos abandonar os ídolos, as coisas vãs e construir a nossa vida sobre o essencial. Deus só e só Ele nos basta. Depois dessas palavras, todas elas encontrarão afirmação concreta nas ações de nosso Senhor. A sua fidelidade total ao desígnio do amor do Pai conduzi-lo-á, após cerca de 3 anos, à prestação de contas final com o príncipe deste mundo. Na hora da paixão e da morte, ali Jesus alcançará a sua vitória definitiva, a vitória do amor. Irmãos e irmãs, pelas vezes em que o nosso coração foi seduzido e tentado a esquecer os favores e as benesses de Deus em nossa vida, devemos tomar a oração contrita do salmista e clamar de todo o coração, com toda a força, com toda a alma: piedade, Senhor, eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei o que é mal fiz diante de vós. Não podemos escutar esta palavra que Deus hoje nos dá, palavra de salvação, e não desejarmos reparar nossas faltas. Somos chamados a uma mudança verdadeira, não só na Quaresma, mas durante toda a nossa vida, até o último suspiro. A morte de Cristo é a resposta ao pecado do homem, o limite que Deus impôs ao mal. A última palavra não é de Satanás, mas de Deus, com a entrega silenciosa e generosa de Cristo em favor de todos nós pecadores. Amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é o antídoto contra o mal, contra o pecado, contra esse câncer que consome nossas forças e nos destrói. Se não estivermos unidos a Cristo pela palavra e pela Eucaristia, não venceremos o mal. Ficaremos em prantos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Assim como Adão nos contaminou com seu pecado, cada vez que um de nós peca, contaminamos em certo sentido aos nossos irmãos, ferimos a comunhão com Deus e com a Igreja. Os nossos irmãos somos corroídos pelos vermes sedutores. Cristo, no batismo, venceu o mal na raiz e nos colocou em condições de lutar e de vencê-lo. As tentações da vida partem deste fundo tenebroso que está dentro de nós. Somente no caso de Jesus elas provinham do exterior, ou seja, dos homens e de Satanás. Deste modo, amados irmãos, fujamos do pecado, dessa tentação de querer matar Deus, de eliminá-lo ou negá-lo, a fim de colocarmos em seu lugar. O lugar de Deus é de Deus. Assumamos o nosso em seu coração. Por fim, queridos irmãos e irmãs, quero dizer a cada um de vocês que o tempo da Quaresma é a ocasião propícia para todos nós cumprirmos um caminho de conversão, confrontando-nos sinceramente com estas páginas do Evangelho, fugindo do mal, não dialogando com o mal, simplesmente unido a Cristo. Renovemos as promessas do nosso batismo, renunciemos a Satanás e às suas obras, suas seduções, para caminhar pelas veredas de Deus e chegarmos bem às alegrias da Páscoa do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.